Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. Participam do programa conosco nesta noite o presidente da Intersindical dos Trabalhadores Portuários, Hernando Alves Júnior. Olá, tudo bem, Hernando? Olá, tudo bem? Boa noite. Também está conosco o vereador Robson Coelho, do PSTB, que é presidente da Comissão de Complexos Portuários e Autarquias da Câmara de Vereadores de Itajaí. Tudo bem, vereador? Boa noite, Maurício. Boa noite, Hernando. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer conversar com vocês sobre o Porto de Itajaí. Bom, nosso programa hoje, ele vai trabalhar e a gente vai até tirar algumas dúvidas com relação já à produção do documentário Trabalhadores do Cais, o Berço de Itajaí, e também da situação dos trabalhadores portuários aqui no município. Primeiro, eu quero que esse documentário Trabalhadores do Cais, o Berço de Itajaí, estreou aqui na Câmara de Vereadores na última segunda-feira, dia 21 de outubro. E o plenário parece que lotou, não foi, vereador? Como é que vocês avaliam essa primeira recepção do público com relação a esse documentário que apresenta a história desses personagens, que fazem parte da história de Itajaí? Foi importante mostrar para a sociedade a realidade do trabalho do portão do porto para dentro, que é algo que poucas pessoas têm conhecimento, mostrar essa realidade para a sociedade, até porque o porto tem uma importância muito grande para a sociedade. Mais de 50% do que a cidade arrecada vem do Porto de Itajaí. 1 em cada 3 itajaienses vive direto ou indiretamente do Porto de Itajaí. Então nós precisávamos mostrar, a sociedade precisa entender a importância do Porto de Itajaí e a importância para os trabalhadores, dos trabalhadores do Porto de Itajaí para a economia como um todo. Hernando, você conversou com o pessoal ali, o que você sentiu no feedback de quem assistiu esse documentário? Olha, ontem na estreia do documentário foi muito emocionante porque as pessoas mais jovens que não conhecem a história do Porto puderam ver no documentário um pouco da história da cidade, de como se originou. Então, tinha muitas pessoas emocionadas que não fazem ideia do que se trata do muro para dentro do porto. As pessoas até mais antigas que também viram, conseguiram relembrar o seu tempo de trabalho. Foi um momento assim que foi muito emocionante para todos que estavam presentes ali. Pedi para a nossa equipe técnica colocar um trailer, até para que o pessoal que está nos assistindo possa compreender o que significa essa produção, o que ela está querendo contar para nós aqui em Itajaí. A atividade portuária em Itajaí ela é apaixonante. Ali se transporta a riqueza, é uma porta aberta ao mundo. Ele movimenta essa engrenagem que é Itajaí. Então, em termos de produtividade por metro quadrado, o trabalhador portuário, o Porto de Itajaí, de uma maneira geral, é o maior da América Latina. O porto estando bem, a cidade de Itajaí está bem. Tenho honra de ser portuário. Ser estivador, estar no navio trabalhando, era uma alegria, era um prazer. Então nós assistimos um pedacinho aí com já no início desse trailer um depoimento seu, vereador. Ali tem o depoimento meu, tem o depoimento do Hernando e outros líderes ali do Porto. Todas lideranças de sindicatos, é isso? Isso, de sindicatos que representam as categorias ali dentro do Porto. Quantas categorias são, Hernando? Participaram desse documentário os estivadores, os arrumadores, a associação de bloco, vigias, concertadores, conferentes
e também o SINTAC, que é o sindicato que representa os servidores da administração portuária. E como que funciona? Eles são vinculados também ao OGMO? Como é que funciona a organização desses sindicatos? A intersindical, que é como se fosse um guarda-chuva de todos os demais, mas também ao OGMO, não é? Exceto o SINTAC, que é dos servidores da administração, todos os demais eles estão vinculados ao OGMO, né? Teve um momento que se originou a lei de que tirou a autonomia dos sindicatos de gerenciar essa mão de obra e criou esse órgão gestor de mão de obra que tem a incumbência hoje de registrar todos esses trabalhadores, dar o treinamento, cuidar da parte de departamento médico. Como surgiu a ideia da produção desse documentário? Essa ideia surgiu numa reunião aqui na Câmara de Vereadores, uma reunião da Comissão de Complexos Portuários, juntamente com a Intersindical, e justamente para tentar mostrar para a sociedade a realidade dos trabalhadores portuários, a realidade do dia a dia da função desses trabalhadores, a importância que eles têm. E eu sempre digo que os trabalhadores portuários, eles não são coadjuvantes nas decisões do porto no dia a dia. Em todas as decisões importantes, os grandes acontecimentos do porto ao longo da sua existência, ele teve a participação dos trabalhadores portuários. Mais recentemente, o arrendamento do porto, os trabalhadores portuários participaram, a luta, por exemplo, com a concorrência desleal que nós temos com a Portonave, mais recentemente, em 2017, 2018, a atração de novas linhas comerciais para o Porto de Itajaí, foram 4 linhas de containers, uma linha de automóveis, e o trabalhador participou diretamente. Então, todas essas decisões, o trabalhador tem participado ativamente. Então, nós não somos coadjuvantes, muito pelo contrário, nós temos uma relação boa com o poder público e também com a operadora portuária aqui em Itajaí, que é a IPM Terminals. Direção do documentário Trabalhadores do Cais, o berço de Itajaí é de Lalo Bocchino e a produção da Adelaine Zandonai, nossa colega aqui na Câmara de Vereadores. Como que foram a escolha dos personagens e das histórias a serem mostradas no documentário? A gente iniciou pelo título, né? A gente, em reunião da Intersindical, a gente tentou buscar qual seria o foco do documentário, né? Nós precisamos mostrar para a sociedade quem dentro do porto trabalha, então os trabalhadores do cais. Focamos nisso. E também de mostrar para a sociedade o nosso local, o berço de Itajaí. Então, nós direcionamos, focado na história dos trabalhadores, buscamos, cada entidade buscou os seus trabalhadores mais antigos, aqueles que já estão aposentados, para contar um pouco da história, e a gente, os representantes, falando um pouco da atualidade. E buscamos também a praticagem, a autoridade portuária, para falar um pouco do município, do berço, da localidade. Há histórias tristes e histórias alegres. Há momentos difíceis e momentos de ascensão. Contar um pouco disso de forma assim que possa deixar clara a posição do porto e a importância dele no município de Itajaí, foi um objetivo alcançado com esse conteúdo? As histórias boas, né? As boas movimentações de carga, a vinda de novas linhas, né? Os ganhos que nós também tivemos. E as histórias tristes da história do porto foram as enchentes, né? A enchente de 83 e 84, que derrubou parte do cais, e depois de muito tempo para conquistar o porto em condições operacionais. A enchente de 2008 e 2011, que também nos prejudicou bastante. A de 2008, por exemplo, nos deixou praticamente 2 anos sem atividade profissional. Então, isso mexeu com todos nós, com as nossas famílias. Grande parte de nós tivemos que buscar uma nova alternativa profissional, porque ficamos literalmente desempregados. E as mortes, né, as perdas que nós tivemos, foram companheiros, pessoas que trabalharam junto conosco ao longo desse período. Eu particularmente perdi 3 amigos trabalhando, e eu trabalhando no dia a dia. O seu Edmundo Legal, faço questão de relembrar, conferente, o Rashid, arrumador,
Marquinho, né? O Marquinho foi em 2011, né, Hernando? 2011. Marquinho em 2011 e outras pessoas que tiveram acidentes dentro do porto. Então, hoje nós temos uma realidade boa em termos de segurança, melhorou bastante, foram muitas brigas, muitas conquistas. Hoje a realidade é diferente lá atrás, mas nós sofremos bastante para chegar no momento que é hoje, né? Nós saímos de casa sem a certeza que voltaríamos porque era um ambiente perigoso, né? As coisas melhoraram bastante e graças à força das entidades de classe, as forças das categorias que lutaram muito por melhores condições de trabalho. Nós nunca lutamos apenas por melhores condições financeiras, mas sempre brigamos também por melhores condições de trabalho. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participam conosco o presidente da Intersindical dos Trabalhadores Portuários, Hernando Alves Júnior, e também o vereador Robson Coelho, do PSTB, que é o presidente da Comissão de Complexos Portuários e Autarquias da Câmara de Vereadores de Itajaí. Nós estamos falando a respeito do documentário exibido que teve estreia na Câmara de Vereadores, Trabalhadores do Cais, o Berço de Itajaí, produzido pela Delane Zananay, dirigido pelo Lalo Bocchino e que conta um pouco da trajetória desses personagens itajaienses que ajudaram a construir a identidade de Itajaí. Vereador, eu queria, e Hernando, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais a respeito desse desafio, assim, né, o porto é importante, a atividade portuária é importante, tem o dia a dia de trabalho ali, as atividades, só que vocês, os trabalhadores dividiram muitos momentos, né, no dia a dia com pessoas que às vezes, como o senhor colocou no bloco anterior, sofreram acidentes, perderam a vida. E às vezes, assim, transmitir essa mensagem, ela gera, assim, até que ponto vale a pena, né, porque pessoas perderam a vida, famílias ficaram, às vezes, sem o seu ente querido que foi trabalhar e não retornou. E foram muitos incidentes que aconteceram ao longo da história. Pode falar um pouquinho mais a respeito disso, desse desafio, desse sentimento de... A ligação do porto e cidade, ela sempre foi muito forte, né? Então, toda a história, ela mostra pra gente, esse documentário trouxe à tona, né? Todos esses trabalhadores, muito amor pela sua profissão, né? Então, nos trouxe muitas histórias lá do começo da atividade portuária aqui na cidade. O documentário mostra o início do carregamento de madeiras, de tora de madeira, linha ferroviária, e com o passar do tempo, essas embarcações foram aumentando, o risco da atividade foi aumentando. E hoje a modernidade, ela trouxe muita segurança para o dia a dia, mas naquela época não tínhamos. O documentário mostra de que entrava-se da maneira que quisesse para trabalhar, não tinha-se horário, e com o decorrer do tempo, eu tenho 15 anos de atividade portuária, eu peguei, na época de 2011, eu peguei uma época que foi muito forte vivenciado aqui. Eu presenciei 6 óbitos na atividade portuária. Como foi falado, o vereador falou, da minha categoria, da minha profissão, eu tive 2 acidentes fatais. Um trabalhador caiu de cima de um container, bateu com a cabeça, a gente chama de caixa de sapata, que permanece encostado para auxiliar, e veio a óbito. Hoje, esse movimento de embarque de container não é mais feito desse tipo, em cima de plataforma. Hoje ele é feito com spreader automático, o trabalhador fica afastado do raio de ação do guindaste, então tem toda uma segurança. Nós tivemos também um trabalhador que verificava a numeração dos containers e foi esmagado na operação do guindaste. Em que ano foi esse? 2011. Foi mais recente. Foi mais recente. E hoje essa atividade, após esse acidente, ele foi retirado, essa fiscalização de próximo do equipamento, é colocado em cima da carreta, adaptada para isso, e numa área reservada, esse trabalhador faz a verificação desse número do lacre do container.
Quantos trabalhadores, quantas pessoas envolvidas por meio de suas famílias fazem parte hoje desse universo? A Intersindical ela representa cerca de 3 mil famílias, né? No dia a dia da atividade portuária. Hoje nós temos quase 400 trabalhadores avulsos, mais os funcionários da administração do porto e IPM Terminals, próximo de 1.000 pessoas que trabalham diretamente. Outros que trabalham indiretamente, então envolve um universo muito grande, porque tem também os trabalhadores aposentados que são representados também pela Intersindical. Então, representamos muita gente, são muitas famílias, e eu tenho uma coisa que eu sempre falo eu falei para minha filha em determinada oportunidade, porque a gente conta essas histórias para os nossos familiares e eles sempre levam com preocupação. Mas o portuário, de uma maneira geral, ele tem uma paixão muito grande pela sua atividade, né? Nós trabalhamos sob chuva, sob sol, no frio, no calor, em todos os dias do ano. Então é uma profissão diferente. Muitas vezes, quando as pessoas estão comemorando, o trabalhador portuário está lá trabalhando, está exercendo uma profissão digna, disposto a colaborar com a sociedade. Então é uma profissão muito bonita, histórica, centenária e que merece ser respeitada pela sociedade. E esse foi o objetivo principal desse documentário, mostrar a realidade de dentro do Porto de Itajaí. Enquanto nós temos ali hoje cerca de 1 quilômetro de cais, e por esse 1 quilômetro de cais gira quase 50% da economia da nossa cidade. Então é muita coisa que... O coração econômico do município, né? Sem porto a cidade não sobrevive, né? As pessoas precisam entender, o funcionário público de uma maneira geral precisa entender que graças ao Porto de Itajaí ele recebe seu salário, graças ao Porto de Itajaí nós temos os postos de saúde, nós temos as creches, né? Nós temos os recursos para investimento em mobilidade urbana, para investimento em transporte público. O Porto de Itajaí hoje é responsável, como eu falei anteriormente, por mais de 50% de tudo que a cidade de Itajaí arrecada, por isso que ele precisa ser mais respeitado, mais cuidado por toda a sociedade. O trabalhador portuário foi alvo de preconceito em Itajaí ao longo da história e ainda hoje sofre algum tipo de preconceito? Podemos dizer que a história ainda deixa um pouco de fama, né? Ainda quando a gente conversa com muitas pessoas, muitos têm esse sentimento. Primeiro, trabalha no porto, acha que ganha bem. Segundo, trabalha no porto, acha que não presta, né? Então esse documentário ele veio para poder também mostrar para a sociedade que isso ficou lá atrás, né? Os portos, né? O porto é a porta de entrada do país. Então, antigamente entrava-se muita coisa ilícita, se trabalhava sem regras, sem leis. A legislação veio se adequando, veio se colocando normas para o trabalho portuário e chegou um determinado tempo que as lideranças sindicais entenderam essa preocupação com o futuro e esse compromisso e nós passamos a ter um trabalho árduo e conscientizar o trabalhador que era preciso primeiro se qualificar, se instruir, a qualificação profissional, o estudo e se modernizar. Onde se passou o trabalhador hoje, o nosso Porto de Itajaí tem um nível superior muito alto, os trabalhadores têm uma instrução muito boa e mostrando para a sociedade de que essa fama do portuário de antigamente, hoje não existe mais. Para ser um trabalhador portuário, qual o critério hoje? Faz muito tempo que não entram mais pessoas no sistema. Em virtude das inovações tecnológicas, acabou reduzindo as equipes de trabalho e acabou necessitando de menos mão de obra. Hoje nós temos uma certa carência, existe uma luta para que nós possamos colocar mais pessoas no sistema, existem algumas dificuldades para isso, mas desde 2004 não entram mais trabalhadores no sistema. Como eu falei para você, um navio que nós operávamos com 30 homens, nós operamos hoje com 18 homens. Então, quer dizer, as inovações tecnológicas, a vinda de equipamentos como os portâneos acabaram reduzindo bastante as equipes de trabalho, por isso que precisou de menos gente no sistema. Mas o aumento da movimentação visto desde 2017, nós já vislumbramos a oportunidade para novos postos profissionais. Mas essa é uma discussão que tem sido feita pela Intersindical, em conjunto com todas as entidades, com a autoridade portuária e também com a operadora portuária, essa disponibilidade de novos profissionais. Robson, há quantos anos você está ligado à atividade portuária? Eu entrei em 1996. Você, Hernando? 15 de dezembro de 2004. 2004 e 96. Já um bom tempo já de relação com os trabalhadores, com a atividade. Nesse período, o que vocês
acharam mais desafiador, mais difícil de superar? A adaptação às novas tecnologias, a segurança no trabalho ou a capacidade de mobilizar a classe com relação à importância da educação, até para que o trabalhador não continuasse sendo visto com um estereótipo de alguém sem instrução, como já aconteceu. O que foi mais? Acho que o momento mais difícil que eu vivi ali, eu vou falar, logicamente, que as enchentes de 2008, 2011 foram muito difíceis, porque nós ficamos literalmente desempregados. Mas um momento que foi muito difícil, grande parte da sociedade se colocou contra e foi muito difícil a aceitação dos trabalhadores portuários, foi lá no final da década de 90, no processo de arrendamento do Porto de Itajaí. Nós tínhamos um porto totalmente público, nós tínhamos uma lei de 93 que dizia que as operações deveriam ser repassadas à iniciativa privada e teve um processo licitatório, um arrendamento. Então, culturalmente, foi muito difícil de aceitar aquilo lá, que viria uma empresa privada, que investiria bastante, que traria novos equipamentos, que nós deveríamos nos adaptar, né, a esses novos equipamentos, deveríamos estar instruídos, cursar as universidades, se qualificar. Então, foi um momento bastante complicado, mas nós superamos esse desafio. Está tudo isso envolvido, né? Segurança, educação e adaptação a novas tecnologias. As adaptações, eu acho que é sempre os momentos mais difíceis, né? Esse documentário ele vem trazer sobre o trabalhador. Hoje, a nossa história, nós tivemos uma mudança de lei em 93, tivemos o município tomando o poder do Porto para você, foi em 97, né, Robson? Em definitivo. Né? E nós tivemos uma outra mudança de legislação portuária em 2013. Então, todos esses marcos foram difíceis para os trabalhadores, porque nós precisamos ser remanejados para continuar a ser atrativo. Esse documentário ele veio mostrar principalmente o berço Itajaí, que é um porto público. E às vezes a sociedade, né, o governo atual coloca na mesa a diferença do privado e do público, porque o privado é bom, o público não é. E a gente, como liderança sindical, e a gente vive na própria pele, e o documentário vem mostrar de que o público é bom, não tem diferença do privado. O que faz diferença são as pessoas, né? A honestidade, o caráter. E aqui em Itajaí a gente vem mostrar esse diferencial, porque nós temos um bom relacionamento com a autoridade portuária, com o operador portuário, com o governo, e mostrar também para o governo federal. O próprio empresário fala de que a nossa mão de obra é atrativa, porque o trabalhador portuário avulso, ele só tem custo para o empresário quando tem trabalho. Não tendo trabalho, não tem custo. Então, a nossa mão de obra hoje, ela bate recordes. Até para te complementar, ontem nós tivemos no documentário tem depoimento do empresário, do arrendatário do Porto Itajaí IPM, e tem depoimento da autoridade portuária defendendo esse modelo de contratação que é o modelo avulso. Vamos fazer mais um rápido intervalo e no próximo bloco vou pedir para que o Robson fale um pouquinho mais desses depoimentos, porque são importantes, até um olhar de uma outra perspectiva até com relação à atividade portuária. Nós voltamos em seguida, tá, gente? Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje estamos falando a respeito do documentário Trabalhadores do Cais, o berço de Itajaí. Participam conosco o Hernando Alves Júnior, que é o presidente da Intersindical dos Trabalhadores Portuários, e também o vereador Robson Coelho, do PSDB, presidente da Comissão de Complexos Portuários e Autarquias da Câmara de Vereadores de Itajaí. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esses depoimentos presentes no documentário, da autoridade portuária, dos representantes dos empresários que trabalham aqui no município. A importância do documentário, ele trouxe para a realidade vivenciada no Porto de Itajaí, o empresário falando de que o nosso padrão de operação é um padrão asiático, comparado com as maiores produtividades. Nós chegamos a fazer, por equipamento, 40 movimentos por hora. Falado da autoridade portuária defendendo o porto público, de que é importante permanecer o modelo do porto público que dá oportunidade para todos.
dizendo de que o nosso modelo de requisição de trabalhador portuário avulso é atrativo e é bom para a economia? Você, Hernando, colocou no bloco anterior alguns marcos que tivemos em legislação e também em algumas alterações, às vezes, na gestão portuária, na ocupação dos berços. O município passa novamente por o país, na verdade, por essa discussão e por esse pleito sobre o futuro da gestão portuária e do arrendamento dos berços. Os trabalhadores portuários, eles ressaltam e defendem a gestão pública em todos os aspectos? Nós, inclusive, fizemos, como eu falei anteriormente, o trabalhador portuário nunca foi coadjuvante, sempre foi protagonista em todas as decisões e agora não é diferente. Essa discussão, existe um movimento, sim, de privatização dos portos nacionais e aqui nós já defendemos, através de uma audiência pública, através de plenárias dos trabalhadores a nível Brasil, um modelo que é um modelo adotado a nível mundial, que é o modelo landlord, onde nós defendemos sim que as operações sejam realizadas pela iniciativa privada, mas um modelo de autoridade portuária pública que é o cuidado com o rio. Não quer dizer, a autoridade portuária continua cuidando do rio, com a dragagem, com a manutenção, com os acessos e as operações realizadas pela iniciativa privada, um modelo muito parecido com o modelo que tem hoje e que tem dado certo. Existem movimentos de outras regiões do Brasil para que se faça a privatização. Aqui nós defendemos um modelo também de que as operações sejam realizadas pela iniciativa privada apenas com o modelo público de autoridade portuária. Esse é o modelo que nós temos defendido e é o modelo que nós acreditamos que iremos conseguir convencer o governo federal para implantar já para o ano que vem. Essa posição é praticamente unanimidade entre os trabalhadores, então? É unânime entre nós, trabalhadores, entre os empresários e entre os órgãos públicos aqui em Itajaí, do Poder Executivo. Então, nós, inclusive, defendemos em conjunto. Fizemos uma audiência onde ficamos lado a lado, prefeito, Câmara de Vereadores, trabalhadores e empresários defendendo o mesmo modelo. A classe portuária é hoje uma classe valorizada no país, na região, no município? Na região sul do Brasil? Sim, é uma classe bem valorizada, bem conceituada. Nós temos a nível de federações atuantes, temos voz no Congresso, na Câmara de Deputados, temos grande representatividade, participamos de vários fóruns junto com a Marinha do Brasil, temos regionais também. Nós fizemos seminários frequentes, até de sexta-feira eu estarei presente em Porto Alegre, no seminário da região sul, onde a gente em conjunto debate algumas ações que a gente pode fazer para melhorar a atividade portuária, não só local, mas também de toda a região, de todo o Brasil. Nós discutimos junto com o governo federal em fóruns, né, práticas a serem adotadas de melhor eficiência dos portos públicos. Somos uma categoria que temos grande empenho no dia a dia da atividade portuária e do movimento do Brasil. A atividade portuária, ela tende a diminuir mais ainda ou corre risco de desaparecer com o surgimento de novas tecnologias nas próximas décadas, nos próximos anos? Eu não acredito que desaparecer. Nós precisamos estar preparados e entendermos as mudanças tecnológicas como temos feito ao longo desses últimos anos. Novas tecnologias surgirão, mas entendemos que a utilização da mão de obra sempre será necessária. Então, por isso que essas viagens são importantes, as viagens que os trabalhadores, que o próprio Hernando tem feito ao longo pelo país e também fora do país, são importantes para conhecer essas novas tecnologias e estar preparado para as mudanças. Atualizado, né? Atualizado. O documentário tem uma frase que fala assim, que o trabalhador portuário deixou de carregar sacos nas costas para trabalhar com equipamentos de última geração. Isso aí é realidade. A gente trabalhava ali na beira do cais, carregando, manuseando mercadoria, e hoje a gente opera equipamentos com aparelhos dentro, com toque em tela. Exige alta qualificação profissional já para poder se manter no mercado. Obrigado pela participação de vocês e deixo um espaço aberto para que deixe uma mensagem para os trabalhadores portuários aqui do município. Eu quero agradecer a todos que participaram do documentário. Foi um documentário realmente que nos deixou bastante orgulhosos da nossa atividade. Podemos mostrar para a sociedade a importância do trabalhador portuário. Eu sou trabalhador portuário desde 96, hoje sou vereador. A minha candidatura, a minha eleição foi impulsionada dentro do CAIS de Itajaí e me sinto muito orgulhoso, muito honrado de poder representar os trabalhadores aqui na Câmara de Vereadores.
Ontem, no encerramento do documentário, eu primeiramente agradeci a Deus pela oportunidade, pelo nosso trabalho, pelo nosso porto, né? E a mensagem que eu queria deixar profissionalmente, a nossa profissão, um recado que a gente diz de que é uma profissão que vale a pena apostar, o governo federal vale a pena apostar nesse modelo de trabalho de porto público, e também nós deixamos um recado para todos aqueles familiares daqueles trabalhadores que deixaram a sua vida no exercício da profissão. Então o documentário a gente finalizou fazendo um agradecimento para todos esses familiares que perderam os seus entes queridos em exercício da profissão. Quem são os apoiadores do documentário? Quem ajudou, colaborou com a produção? Foi a Intersindical dos Trabalhadores Portuários e a IPM Terminals. IPM Terminals que fez a... Obrigado pela participação, então. Agradeço ao vereador Robson Coelho e também ao Hernando Alves Júnior, que é o presidente da Intersindical. Um excelente trabalho para vocês. E a gente encerra por aqui. Acompanhe este programa pelo canal 14 da NET ou pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Fique agora com mais um pedaço desse trailer que apresenta o documentário Trabalhadores do Cais, o berço de Itajaí. A atividade portuária em Itajaí ela é apaixonante. Ali se transporta a riqueza, é uma porta aberta ao mundo. Ele movimenta essa engrenagem que é Itajaí. Então, em termos de produtividade por metro quadrado, o trabalhador portuário, o Porto de Itajaí, de uma maneira geral, é o maior da América Latina. O porto estando bem, a cidade de Itajaí está bem. Tenho honra de ser portuário. Ser estivador, estar no navio trabalhando, era uma alegria, era um prazer.